Hoje, você terá a oportunidade de explorar a história completa da Bíblia, compreendendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, começando com a narrativa de Adão no Jardim do Éden até o relato da vida e da morte dos discípulos de Jesus. Esta experiência promete transformar sua compreensão da palavra divina. Sem dúvida, ao concluir este vídeo, você se verá de forma renovada, com um amor ainda mais profundo pela mensagem de Deus. Se você já teve dificuldades para entender a Bíblia, este vídeo oferecerá a clareza que você procura. Após absorver todo o conhecimento que será compartilhado, confio que você será enriquecido e iluminado pela sabedoria das Escrituras. A jornada pela Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é uma experiência transformadora que abrange desde a criação do universo com Adão no Jardim do Éden até a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, seguida pela herança de seus seguidores. Uma sequência de eventos históricos e espirituais primordiais, mas também revela a essência contínua do relacionamento entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, somos introduzidos às origens da fé, às ordenanças divinas e às promessas feitas por Deus a seu povo, culminando na expectativa do Messias. O Novo Testamento traz a realização dessa promessa com o nascimento de Jesus, oferecendo uma nova perspectiva sobre a redenção e o afeto incondicional. Cada narrativa, profecia e ensinamento contribui para uma narrativa mais ampla de fé e propósito. Abrir o coração para essas palavras não é apenas um ato de fé, mas também um convite à metamorfose pessoal e a uma compreensão profunda da vontade divina. A Bíblia, em sua totalidade, oferece orientação, consolo e uma fonte inesgotável de sabedoria para todos aqueles que buscam entender seu lugar no mundo e seu relacionamento com o Supremo. Houve um período além da compreensão humana em que o universo ainda não existia e tudo era vazio e silente. Nesse vazio cósmico existia Deus, um ser de sapiência e potência infinitas cuja presença transcendia o tempo e o espaço. Antes que as estrelas se acendessem e os planetas se formassem, Deus, em sua existência ilimitada, decidiu criar com uma palavra e trouxe à existência os céus e a terra, moldando o cosmos com um sopro de sua vontade. O caos cedeu lugar à ordem, a escuridão à luz e o vazio a um preenchimento de estrelas brilhantes em espiral, galáxias em espiral e inúmeros mundos. Na Terra, Deus projetou oceanos e continentes, montanhas e vales, florestas e desertos, cada qual com beleza singular e destino divino. E então, no ápice de sua criação, Deus formou o homem, acrescentou Adão, do pó da terra, soprando nele o fôlego da vida. Uma saga de um início, uma saga de amor, propósito e esperança entrelaçada pelo próprio Deus em tempos imemoriais. No Éden, um paraíso de beleza inigualável, Adão e Eva habitavam em perfeita concordância. Deus os gerou à sua semelhança e lhes concedeu tudo, exceto a instrução de não ingerir o fruto da árvore do discernimento entre o bem e o mal. No entanto, a serpente, a mais sagaz das criaturas, atraiu Eva com palavras de engano. Certamente você não perecerá, murmurou, pois Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, seus olhos serão desvendados e você se assemelhará a Deus. Eva tomou o fruto proibido, experimentou-o e ofereceu-o a Adão, que, sem titubear, também o ingeriu imediatamente. A inocência deles foi desfeita. Eles se viram nus e se cobriram com folhas. Ao anoitecer, quando Deus adentrou o jardim, Adão e Eva, tomados pelo medo, se ocultaram. Isso assinalou não apenas o destino de Adão e Eva, mas de toda a humanidade, inaugurando uma era de aflição, morte e afastamento de Deus, um legado que se prolongaria por todas as gerações. Era uma vez, em um mundo ainda em seus primeiros dias, dois irmãos, Caim e Abel, descendentes de Adão e Eva, que cresceram imersos na sabedoria da natureza e nos ensinamentos do Éden perdido. Chegou o momento de ambos prestarem seus tributos a Deus. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, cordeiros puros e imaculados, enquanto Caim apresentou os frutos de seu árduo labor, os frutos da terra. Deus, em sua infinita compaixão, advertiu Caim, dizendo que se ele fizesse o que era correto, seria aceito, mas se não o fizesse, o pecado espreitava à sua porta. Desejando-o, porém,
ele deveria dominá-lo. Entretanto, consumido pela inveja, Caim não conseguiu conter a ira em seu coração em um dia sombrio. Esse ato trágico marcou o primeiro derramamento de sangue da humanidade, selando o destino de Caim com uma marca de desonra e lançando-o em um destino de perpétuo vagar. A saga de Caim e Abel serve como um alerta sombrio sobre a capacidade inerente do ser humano para o mal e as consequências devastadoras de permitir que a inveja e a ira dominem a alma. Deus, ao testemunhar a degeneração da humanidade, decidiu purificar a terra com um dilúvio cataclísmico, mas encontrou um homem íntegro, Noé, que permanecia fiel em meio à corrupção que assolava a terra. Deus escolheu Noé para uma missão grandiosa, ordenando-lhe que construísse uma imensa arca, um refúgio para salvar sua família e um par de cada espécie animal. Assim, Noé dedicou-se à árdua tarefa, trabalhando incansavelmente para erguer a arca antes da chegada iminente do dilúvio. Finalmente, quando as nuvens se avolumaram e as primeiras gotas de chuva caíram, foi o sinal do início do dilúvio anunciado. Noé, sua família e os animais entraram na arca enquanto as águas dos céus e da terra se desencadearam, inundando tudo por 40 dias e 40 noites. As águas tumultuosas engolfaram a terra, transformando a arca solitária em uma ilha de esperança em um mundo submerso. Noé, o construtor da arca, tornou-se um símbolo de fé e obediência, uma luz de esperança em meio à escuridão, conduzindo a humanidade a um novo começo. Shem, Ham e Jafé, juntamente com suas esposas, emergiram da arca para um mundo renovado. Eles foram os escolhidos para repovoar a terra e reconstruir a vida. Em gratidão pela salvação, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Em resposta, Deus abençoou Noé e seus filhos, instando-os a serem fecundos e multiplicarem-se pela terra. Assim, Shem tornou-se o progenitor dos semitas, incluindo os hebreus e os árabes. Ham gerou linhagens que se estabeleceram na África e em partes da Ásia. Jafé, por sua vez, foi o ancestral dos povos indo-europeus, que se dispersaram pela Europa e Ásia. Cada ramo da família de Noé deu origem a diversas culturas e línguas, porém, todos compartilhavam uma linhagem comum e a memória do grande dilúvio. Esse recomeço da humanidade foi marcado pela esperança e por uma nova aliança com Deus, simbolizada pelo arco-íris, que prometia que a terra jamais seria novamente destruída pelas águas. Deus falou com Abraão, pedindo-lhe que abandonasse sua terra, sua família e seu lar em troca de uma promessa grandiosa. Deus prometeu a Abraão que o tornaria uma grande nação, que por meio de sua descendência abençoaria todos os povos da terra. Abraão enfrentou muitas provações e desafios, mas sua fé permaneceu inabalável. Em um momento de confirmação, Deus conduziu Abraão para fora, sob um céu estrelado, e ordenou-lhe que contasse as estrelas, se pudesse. Deus declarou que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Em um momento de desespero, quando Sara não conseguia conceber, Deus renovou sua promessa, e contra todas as probabilidades, ela deu à luz Isaque, o filho da promessa. Assim, um marco na história da fé foi estabelecido, um exemplo de obediência inabalável e confiança no Criador. Nessa trama ancestral da fé, a saga dos descendentes de Abraão é entrelaçada com os fios do destino e da promessa divina. Abraão e sua esposa Sara, apesar de sua fé e promessas divinas, enfrentaram a dor da infertilidade enquanto ansiavam por um filho. Para remediar a situação, Sara ofereceu a Abraão sua serva Agar, uma prática comum da época, na esperança de que ela desse à luz um herdeiro destinado a ser o progenitor de uma grande nação. Contudo, a promessa de Deus a Abraão ainda não se cumprira totalmente. Milagrosamente, mesmo em idade avançada, Sara concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, através do qual todas as nações seriam abençoadas. Ismael e Isaque, meio-irmãos de mães diferentes, representavam linhagens distintas, cada uma com um destino singular. Isaque, cujos filhos se tornaram os pilares das duas tribos de Israel. Assim, as sementes plantadas por Abraão floresceram em duas grandes nações, cada uma carregando uma parte de seu legado e cumprindo as promessas divinas de multiplicação e bênção. A saga de Isaque,
Rebeca, Esaú e Jacó é repleta de promessas e intervenções divinas. Isaque, o filho milagroso de Abraão e Sara, uniu-se a Rebeca, uma mulher de beleza e fé notáveis. Esaú e Jacó, embora irmãos, seguiram caminhos divergentes. Esaú, o primogênito, robusto e habilidoso na caça, era o queridinho de Isaque. Jacó, nascido segurando o calcanhar de Esaú, era calmo e favorecido por Rebeca, mas o desígnio divino reservava-lhe um destino surpreendente. Certa vez, Esaú, fatigado da caça, trocou seu direito de primogenitura por uma tigela de lentilhas preparada por Jacó, obtendo assim a bênção destinada ao primogênito. Ao descobrir o engano, Esaú enfureceu-se e Jacó fugiu para a terra de seus parentes. A vida de Jacó foi marcada por lutas e mudanças. Eventualmente, ele se reconciliou com Esaú, ambos cumprindo seus destinos dentro do plano divino. Jacó, então chamado Israel, tornou-se o ancestral das 12 tribos de Israel, perpetuando a promessa feita a Abraão em uma jornada cheia de reviravoltas e redenção. José, o filho predileto de Jacó, desempenhou um papel central em um plano divino muito além de sua imaginação. Vendido como escravo por seus irmãos invejosos, José foi levado ao Egito, distante de sua família e de sua terra natal. Apesar das adversidades, prosperou no Egito, graças à sua habilidade de interpretar sonhos e à sua fé inabalável. Seu dom o levou à presença do faraó, onde interpretou sonhos que prediziam 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de escassez. Quando a fome chegou, José reuniu sua família no Egito em busca de sustento. Apesar de encontrarem José, não o reconheceram. Após uma série de eventos, José revelou-se a seus irmãos, perdoando-os por suas ações passadas. Em seguida, convidou toda a família para viver no Egito, assegurando-lhes proteção e sustento sob sua tutela. Assim, a família de Jacó estabeleceu-se no Egito, prosperando na fértil região de Gósen. Esse ato não apenas salvou a família de Jacó, mas também plantou as sementes para o futuro crescimento da nação de Israel no coração do antigo Egito, onde os israelitas viviam sob a opressão do faraó. Moisés surgiu como um homem destinado a mudar o curso de uma nação. Criado na casa do faraó, mas nascido israelita, Moisés foi escolhido por Deus para libertar seu povo após um encontro divino na sarça ardente. Moisés, com a ajuda de seu irmão Arão, confrontou o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. 10 pragas assolaram o Egito, culminando com a morte dos primogênitos egípcios, finalmente quebrando a resistência do faraó. Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, mas eles logo se viram encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Em um ato de fé e poder divino, Moisés estendeu a mão e o mar se abriu, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Após a passagem milagrosa, eles embarcaram em uma peregrinação de 40 anos pelo deserto. Durante essa jornada, enfrentaram desafios de fé, fome e sede, fortalecendo o vínculo entre Deus e seu povo. A jornada do Êxodo, repleta de milagres e provações, não foi apenas uma fuga da escravidão, mas uma transformação de uma nação escravizada em um povo escolhido por Deus, forjado no deserto e guiado pela fé e pela promessa divina. Após a morte de Moisés, um novo capítulo começou na história dos israelitas, com Josué, seu fiel discípulo, assumindo a liderança com coragem e fé. Josué guiou o povo de Israel para conquistar a terra prometida, um território que Deus havia reservado para eles, realizando milagres como a famosa queda das muralhas de Jericó. Com a liderança de Josué, os israelitas conquistaram muitas cidades e se estabeleceram na terra prometida, dividindo-a entre as 12 tribos. Após a morte de Josué, os israelitas entraram no período dos juízes, onde líderes como Débora, Gideão e Sansão foram levantados por Deus para libertar seu povo da opressão. Esse período foi marcado por ciclos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação, refletindo a luta constante dos israelitas para manter sua fé e aliança com Deus. Samuel surgiu como um dos últimos juízes e o primeiro profeta, ungindo Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou com humildade e coragem, mas, com o passar do tempo, sua desobediência a Deus e seu orgulho crescente levaram à sua queda. Então,
surgiu Davi, um jovem pastor e músico habilidoso, escolhido por Deus por sua retidão de coração. Depois de derrotar o gigante Golias, Davi subiu ao trono, unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como capital. Seu reinado foi marcado por conquistas e prosperidade, mas também por falhas pessoais que trouxeram consequências dolorosas. Ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, mas seu coração se afastou de Deus, levando-o à idolatria. Sob o comando de Salomão, o reino prosperou, mas também experimentou o início de divisões internas. A monarquia em Israel trouxe tanto glória quanto desafios. Enquanto Saul, Davi e Salomão tiveram momentos de grandeza, suas falhas e desobediências levaram a consequências duradouras que culminaram na divisão do reino após a morte de Salomão. A história dos 3 reis magos ensina sobre a responsabilidade da liderança perante Deus e as consequências das escolhas pessoais. Após a morte de Salomão, o reino de Israel, uma vez unificado sob sua gloriosa monarquia, enfrentou uma divisão irreversível. O descontentamento com os pesados impostos e o trabalho forçado do reinado de Salomão levou as 10 tribos do norte a se rebelarem, formando o Reino do Norte, também conhecido como Israel. Rabom, o filho de Salomão, manteve o controle apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim, formando o Reino do Sul, conhecido como Judá, com Jerusalém como sua capital. O Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi marcado por instabilidade e idolatria. Jeroboão, seu primeiro rei, estabeleceu centros de adoração em Betel e Dan, afastando o povo da adoração ao Deus de Israel. Esse reino viu uma sucessão de dinastias e reis, muitos dos quais se desviaram dos caminhos de Deus, levando a um declínio espiritual e moral. Ambos os reinos enfrentaram destinos trágicos. O Reino do Norte foi conquistado pelos assírios e seu povo se dispersou, perdendo sua identidade. O Reino do Sul, após anos de advertências dos profetas, foi levado para o cativeiro na Babilônia, marcando o fim de uma era na história de Israel. Essa divisão e seus consequentes destinos são um lembrete sombrio das consequências de se afastar de Deus e desobedecer a seus caminhos. Nos tempos antigos em Israel, Deus falava por meio de profetas, homens escolhidos para serem suas vozes. Entre eles estavam Amós, Oséias e Miqueias, cada um com uma mensagem divina única para uma nação em crise espiritual. Amós, um pastor de Tecoa, foi chamado para profetizar no Reino do Norte durante uma época de grande prosperidade, mas também de profunda injustiça social. Com coragem, ele confrontou a complacência e a opressão dos ricos, proclamando a necessidade de justiça e retidão. Suas mensagens falavam de amor e perdão, mas também das consequências para uma nação que havia se afastado de Deus. Suas palavras eram como uma poesia triste que expressava a profunda dor de Deus. Miqueias, por sua vez, destacou-se por defender os humildes e necessitados. Ele criticou líderes corruptos e profetizou a vinda de um governante de Belém que traria paz e justiça. Sua voz era como uma tocha acesa, iluminando a escuridão da injustiça. Esses profetas enfrentaram oposição e perseguição, mas permaneceram firmes. Suas mensagens eram desafios diretos aos líderes e ao povo, chamando-os de volta ao caminho de Deus. Eram faróis de esperança em tempos de desespero, e suas palavras ressoam até hoje. Em um capítulo sombrio da história de Israel, o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Jerusalém foi saqueada, o templo destruído, e os israelitas foram arrancados de sua terra e levados para a Babilônia. Profetas como Jeremias e Ezequiel falaram de um retorno, de uma restauração divina, e incentivaram o povo a manter sua fé e identidade, mesmo em uma terra estrangeira. Após 70 anos, conforme profetizado por Jeremias, o rei Ciro da Pérsia, que conquistou a Babilônia, emitiu um decreto permitindo que os israelitas retornassem à sua terra. Cheios de alegria, mas também de incerteza, eles renovaram sua aliança com Deus. Neemias liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém, restaurando a dignidade e a segurança da cidade. O retorno do cativeiro não foi apenas uma reconstrução física, mas uma renovação da fé e da identidade. Depois de anos de exílio, Israel renasceu fortalecido pela adversidade e unido pela esperança renovada em Deus. Entre a conclusão das narrativas do Antigo Testamento e o surgimento do Novo,
houve um período silencioso conhecido como período intertestamental. Durante esses séculos, muitos eventos moldaram a história judaica e prepararam o terreno para a chegada de Cristo. Os livros apócrifos, embora não incluídos no cânone judaico ou protestante, ofereceram vislumbres da vida e da fé judaica. Esses textos abrangem histórias, sabedoria e poesia que refletem as lutas e esperanças do povo judeu. Do Egito à Índia, criou-se um vasto mundo conectado pela cultura grega. Após sua morte prematura, o vasto império foi dividido entre seus generais, mas o legado de Alexandre perdurou. Em meio a esse cenário, surgiu uma figura complexa e controversa: Herodes, conhecido como o grande rei da Judéia, nomeado pelos romanos. Herodes era um político habilidoso, conhecido tanto por sua crueldade quanto por suas grandes construções. Realizou grandes projetos arquitetônicos, incluindo a expansão do templo em Jerusalém, que se tornou uma maravilha do mundo antigo. Suas construções refletiam tanto seu desejo de ganhar o favor dos judeus quanto de impressionar os romanos. No entanto, seu reinado foi marcado por paranoia e brutalidade. Temendo ameaças ao seu poder, Herodes não hesitava em eliminar qualquer pessoa que considerasse uma ameaça, inclusive membros de sua própria família. Sob o domínio romano, a sociedade judaica enfrentava intensas pressões políticas e sociais. As tensões entre os judeus e seus governantes romanos aumentavam, especialmente devido aos altos impostos e à influência cultural estrangeira. Foi nesse cenário turbulento que Jesus de Nazaré nasceu, trazendo uma mensagem que desafiaria o poder de Roma e transformaria o mundo. Em uma noite silenciosa em Belém, sob as estrelas cintilantes, Jesus nasceu, cumprindo antigas profecias. Seu nascimento foi humilde, em uma manjedoura, longe do esplendor dos palácios, mas estava destinado a mudar o mundo. Jesus cresceu em Nazaré, desenvolvendo sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ao iniciar seu ministério, Jesus revelou uma profunda compreensão das Escrituras e um amor abrangente pelos marginalizados e oprimidos. Ele pregou as boas novas de salvação, amor e perdão, desafiando as normas religiosas e sociais da época. O ministério de Jesus, embora breve, deixou uma marca indelével. Sua mensagem de esperança e redenção ecoa pelos séculos, oferecendo luz em meio à escuridão, e sua vida exemplifica o amor sacrificial que define o coração do cristianismo. Transformador, Cristo redefiniu seu propósito. Paulo se tornou um missionário incansável, navegando pelo Mediterrâneo, levando a mensagem de Cristo a gentios e judeus. Ele viajou para terras distantes, da Ásia Menor à Grécia e, finalmente, a Roma. Em cada cidade, ele falava em sinagogas, praças e lares, enfrentando perseguição, mas também encontrando corações receptivos. Por meio de suas cartas, que se tornaram uma parte vital do Novo Testamento, Paulo abordou questões teológicas, ofereceu conselhos práticos e incentivou os crentes a viverem vidas transformadas pelo Evangelho. Com sua visão e dedicação, Paulo desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo para além de suas raízes judaicas, tornando-o uma fé verdadeiramente global. Sua jornada é um testemunho do poder transformador do amor de Cristo e da graça divina. A conclusão do Novo Testamento é um mosaico de exortações, advertências e revelações, tecendo o final de uma narrativa divina para a humanidade. As epístolas gerais, escritas por apóstolos como Tiago, Pedro, João e Judas, circularam entre as primeiras comunidades cristãs, oferecendo orientação, encorajamento e correção contra falsos mestres. Essas cartas são atemporais, ecoando os desafios e as esperanças de todos os crentes. O Apocalipse, escrito por João, é um livro de profundo simbolismo e esperança, revelando lutas espirituais e a vitória final de Cristo, com visões do julgamento, redenção e a restauração do paraíso. Serve como um lembrete do cumprimento das promessas de Deus e da esperança eterna para aqueles que acreditam. Esses escritos concluem o Novo Testamento com um chamado ao arrependimento, uma exortação para perseverar na fé e uma gloriosa antecipação do retorno de Cristo, reafirmando a mensagem central do cristianismo:
a salvação por meio de Jesus Cristo e a promessa de uma nova criação onde Deus habitará com seu povo para sempre.